Fala galera, beleza? Concurso do Banco Central do Brasil, Bacen, tá na praça, vai ter prova discursiva, e a prova discursiva ela tá assustando muita gente, porque tem questão de 40 linhas, tem situação, um problema de 80 linhas, tá? Mas calma, nessa aula a gente vai esclarecer de forma bem rápida o objetivo, então vai ser um vídeo curto e bem direcionado, né? Para você já sair daqui sabendo o caminho, sabendo a estratégia de estudo que você deve adotar até o dia do concurso para chegar bem preparado e, quem sabe, conseguir notas acima de 90% ou, quiçá, 100%, né, nesse concurso, assim como os alunos aqui do Você Concursado vêm conseguindo nesses bons concursos, tá? E por que é um bom concurso esse concurso do Bacen? Primeiro, por conta da remuneração, né? Mais de R$ 20.000 iniciais, né? Então é um concurso que muda a vida de qualquer pessoa e melhor, com estabilidade, né? Então é um concurso que é um salário que você vai receber pelo resto da vida, né? A não ser que você faça uma bobagem muito grande e seja, né, demitido, mas a princípio é um concurso para a vida inteira. Então vale muito a pena se preparar, aquele concurso para você entrar e esquecer a caneta para lá, aposentar a caneta e só aproveitar essa vida de servidor público. É um concurso também com uma oportunidade muito boa no que se refere a vagas, tá? A gente tem muita gente aí focado em outros concursos, saíram o CVM, saiu o Tesouro Nacional, saiu o CNU, então tem muitos concursos que estão dispersando a galera. Então quem está focado de fato aqui no Bacen tem uma vantagem muito boa e uma oportunidade de conseguir ali ficar dentro das vagas, né? Porque se a gente olhar, ó, é um total aqui de 50 vagas para, né, lógico, cargo 1, Economia e Finanças, e cargo 2, Tecnologia da Informação, mas o limite de aprovados, né, vai ser de 150. Então vai ter um cadastro de reserva aqui de 100 pessoas, né, que somado as vagas vai dar 150 aprovados no concurso. Esses 150 poderão vir a ser convocados ao longo do prazo de validade do concurso. Bacen demora muito para fazer concurso, então a tendência é que de fato zere esse cadastro, tá? Então vamos imaginar aqui que seja um concurso já com 150 vagas, né? E aí entra a questão da discursiva. Por quê? Porque o edital diz a quantidade de discursivas que vão ser corrigidas, né? Então ele traz aqui 161 para ampla, 17 para PCD e 162 para negro. Então, ao todo, vão ser 340 redações corrigidas. Opa, Bruno, calma. 340 redações corrigidas para cada cargo, mas vão ser só 150 que vão ficar aprovados, né? Então, aqui a gente tem que 190 candidatos vão ser eliminados depois dessa análise discursiva. Então, vai ter a nota da prova objetivo, vão classificar os 340 primeiros, logicamente aqui considerando ampla, PCD, negros, né? Vai ter a lista separada, mas vamos lá, 340 ao todo vão ter a redação corrigida. Então, os 340 melhores do objetivo. Vai ter a nota da discursiva e depois da nota da discursiva vai rolar uma reclassificação da galera. Então, quem tirou uma nota boa na discursiva vai subir classificação, quem tirou uma nota ruim vai descer. Como a gente está falando de uma discursiva que vale muito ponto e uma discursiva que é complexa, né? Quem não se preparou provavelmente vai perder classificações. E aí, depois dessa reclassificação, a gente vai ter o corte ali dos 150. Então, 190 vão ficar fora. E aí, aqui vem o diferencial. Se você vai dominando a discursiva, você já garante ali que mesmo talvez não tendo um bom desempenho no objetivo, não tendo aquele desempenho que você gostaria no objetivo, com a nota da discursiva você pode ali ficar entre a lista de aprovados, tá? Isso aconteceu com o Pedro no concurso da CGU, tá? O Pedro foi aluno aqui do Você Concursado e ele mandou essa mensagem aqui, né, por livre e espontânea vontade mesmo, pegou e escreveu lá pra gente, contando, né, a importância que a discursiva fez no caso dele. Ele disse que estava na classificação do objetivo, na classificação 141, e por ter tirado uma excelente nota na discursiva, ele passou 102 candidatos e foi para a colocação 39, foi para dentro das vagas e foi chamado na primeira turma. Então ele assumiu na CGU, que também é outro cargo sensacional, dentro das vagas, por conta desse bom desempenho na prova discursiva, e é isso que a gente quer que aconteça com você também, tá? Então vamos para a aula, e se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma mensagem, quiser esclarecer algum ponto que talvez a gente tenha passado aqui sem esclarecer, pode mandar uma mensagem lá no @você concursado no Instagram ou no nosso canal, no Academia Discursivas no Telegram. Também já deixo avisado que se você não é aluno, né, tem um link aqui disponível para os cursos do Bacen. Então vai ter um curso específico para Economia e Finanças e um curso específico para a área de TI, né? Está disponível aí. Logicamente, tem que verificar lá no site se ainda tem vaga, tá? Porque eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas tem que verificar lá porque não vai dar para deixar aberto por tempo determinado, justamente porque é um concurso que vai exigir muito da nossa equipe, tá bom? Vamos lá.
como vai ser formada a sua nota, né? A gente tem que a nota, né, vai ser a prova objetiva, mas a prova discursiva, essa daqui é a nota da primeira etapa. Logicamente, tem também o curso de formação, que também vai pontuar, mas a princípio, essa nota é da primeira etapa para você chegar nas outras, né? Então você precisa passar nessa. Então vai ser o somatório da objetiva e da discursiva. A prova objetiva vai ser formada por questões de certo e errado, em que uma errada anula uma certa. E você tem aqui a prova dividida da seguinte forma: 50 questões de conhecimento geral e 70 itens, né? 70 pontos de conhecimento específico. Então, ao todo, a prova vale 120 pontos. Para ser aprovado, você tirar um mínimo de 10 na parte de conhecimento geral, 21 na parte de conhecimento específico e 36 pontos no somatório. Então, veja que só o mínimo daria 31, né? Não é suficiente para você ser aprovado, você precisa tirar um mínimo de 36. E a prova discursiva, Bruno? A prova discursiva, a gente traz aqui a primeira dica, que é: ela deve ser redigida de caneta preta. O edital traz isso de forma expressa, tá? Talvez você esteja acostumado a fazer concurso, ou talvez não, mas em muitos concursos a banca permite caneta azul, né? Caneta azul ou caneta preta. No caso da banca Sebrasp, nesse concurso do Bacen, é só caneta preta transparente. Leve 2, 3 canetas para garantir que você vai conseguir fazer a prova aí sem nenhum tipo de problema. Até porque eu já vi acontecendo de alguém pedir caneta emprestada para outro candidato em dia do concurso e o outro candidato falar: não, não vou emprestar não. Né, acontece. Graças a Deus eu estava lá atrás, eu tinha uma caneta reserva, eu falei: não, pode pegar aqui a caneta, faz aí sua prova. Né? Poxa, me imaginei, imagina, pô, tá no local do cara, tá fazendo a prova e a caneta falha, né? Mas enfim, leve as suas canetas aí para garantir que você vai conseguir finalizar a nota, beleza? Vamos nessa. A gente tem aqui que a prova discursiva vai ser dividida em duas, tá? A primeira prova vai ser a dissertação, que vai valer 30 pontos. A banca, ela prevê uma dissertação de até 40 linhas sobre um tema de atualidades, tá? Então, isso aqui é uma questão desafiadora, porque muita gente não está acostumado mais a fazer uma dissertação, né? Mas a gente vai ver que aqui para a banca Sebrasp é mais simples, tá? Porque essa dissertação que ela diz aqui não é uma dissertação argumentativa, tá? A banca Sebrasp, ela, de praxe, ela utiliza o modelo do texto dissertativo expositivo. E o texto expositivo é basicamente você apresentar conteúdo, responder ao que foi solicitado de forma direta ali, sem ficar dando muito rodeio. Então, com técnica é bem tranquilo de fazer essa redação. O desafio são as 40 linhas, logicamente. Beleza? E a segunda redação, que vai ser aplicada também no mesmo período, então vai ter um período só para discursiva, né? Vai ser a situação-problema. Beleza? Valendo 50 pontos. E para ser redigida em até 80 linhas. E esse daqui é o que tem apavorado a galera, né? Mas calma que a gente vai tranquilizar o coração de vocês. Sobre conhecimento específico. Então, aqui a banca, de fato, vai avaliar o conhecimento técnico do candidato para aquele cargo específico. Então, aqui ele vai avaliar para o cargo de Economia e Finanças, usando as matérias de conhecimento específico de Economia e Finanças. E, na parte de TI, também vai analisar nessa situação problema um conhecimento específico de TI. Beleza? Uma informação aqui para já ir acalmando, né, o coração de vocês. Essa situação problema nada mais é do que a gente chama de estudo de caso. Tá? Situação problema, o estudo de caso, ele tem ali basicamente a mesma estrutura, a mesma regra, o mesmo formato. Então, se você já conhece por estudo de caso, fica até mais fácil aí para você já ir se familiarizando com a questão. Então, ao todo, a prova discursiva vai valer 80 pontos e, para ser aprovado, o candidato precisa tirar um mínimo de 40 pontos, ou seja, 50%. Tá? Um aspecto interessante aqui, que eu acho que vai facilitar muito, né, na sua preparação, é que no caso dessa situação problema, a banca cobra conhecimento específico. E se a gente for analisar aqui a pirâmide de aprendizado, a gente vai perceber que para você poder reter 95% de um conteúdo, ou seja, para aumentar a retenção daquele conteúdo, ou para aumentar a aprendizagem daquele conteúdo, o aprendizado dele, ele diz o seguinte, que você deve explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar, tá? Então eu destaco aqui, ó, explicar, resumir e estruturar. Então, quando a gente faz uma discursiva, né, nesse modelo de situação-problema, o que você vai pegar? Você vai fazer uma discursiva sobre uma matéria de conhecimento específico. Então, você vai pegar aquele assunto daquela matéria, você vai analisar aquele assunto, organizar as ideias dentro daquele assunto, colocar no papel, ou seja, explicar isso de forma estruturada
e resumida para poder utilizar as 80 linhas, tá? Então, assim, ao fazer uma discursiva, você está automaticamente revisando aquele assunto que vai servir também para a prova objetiva. Então, veja que a discursiva e a objetiva, nesse caso, elas se complementam, né? Elas servem ali como um estudo concomitante. Então, fazer uma discursiva de conhecimento específico vai te auxiliar não só na discursiva, mas como também na prova objetiva. Então, quanto mais temas você tiver acesso, quanto mais temas você fizer para a discursiva, melhor também para garantir aí o seu desempenho na prova objetiva, beleza? Bem bacana esse processo, porque a gente sabe ali que o tempo é curto, então é bom você saber que, pô, tô treinando discursiva, tem matéria do objetivo para ver. Calma, você também está estudando para objetivo, beleza? Show de bola. Antes da gente ver os modelos, né, de provas, tanto da dissertação de 40 linhas quanto da situação problema de 80 linhas, vamos analisar primeiro as regras do jogo. Quais são os critérios que a banca Sebrasp vai utilizar para corrigir sua prova? Com base nesses critérios, a gente monta a nossa estratégia, beleza? Então, a banca traz o seguinte, que a nota da prova discursiva vai ser formada pela nota do conteúdo menos 6 vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. Esse 6 aqui, ele é a regra para a dissertação, tá? Dissertação. Para a situação problema, a banca muda só isso aqui. Para a situação problema, ela coloca 5. O fator aqui de desconto é 5 ao invés de 6. Só essa é a diferença. Mas vamos considerar aqui o 6, só para a gente ter uma boa noção aqui. A nota de conteúdo no Sebrasp, ela é dividida em apresentação, estrutura textual e desenvolvimento do tema, beleza? Na parte de apresentação e estrutura textual, a banca vai avaliar a legibilidade, a indicação de parágrafos, a obediência às margens e a organização das ideias, tá? Aqui na prática, como a gente tem acesso a várias provas, a gente faz serviço de recurso há anos, né? A gente vê vários modelos e a gente percebe que, normalmente, nesse critério, o candidato ele perde ponto se ele comete erro de legibilidade. O que é erro de legibilidade? É um texto rasurado de forma indevida, com bastante rasura, mas de forma indevida. Veja que o texto com rasura, por si só, ele não é penalizado. Agora, o rasurado de forma indevida é. Então, tem regra para poder rasurar na prova da banca Sebrasp. E o ilegível, porque a letra realmente é muito ruim, não tem diferenciação entre maiúscula e minúscula, e aí a banca tira ponto aqui. Mas isso a gente consegue ajustar no nosso treinamento, utilizando até a folha caligráfica, se for o caso, tá? Mas isso aqui é mais tranquilo. Agora, a parte de desenvolvimento do tema vai ser o quê? Vai ser a resposta aos tópicos. Então, a banca vai elencar o que ela quer que o candidato responda, e vai avaliar se você respondeu aquilo de forma correta e completa. Se tiver correto e completo, nota máxima, se não, vai descontando ponto de forma proporcional. Tá? No caso da dissertação, que vale 30 pontos, né, a nota vai ser dividida em 1,5 pontos para apresentação e estrutura textual e 28,5 pontos para a parte de desenvolvimento do tema. Então, daqui a gente já extrai que 95% da pontuação da sua prova discursiva está no desenvolvimento do tema, ou seja, está na resposta aos tópicos. Se a gente for considerar a situação problema, que vale 50 pontos, né, então a gente teria aqui de apresentação e estrutura 2,5, né? Que é 5% da nota, e aqui 47,5 pontos para a parte de conteúdo, tá? Então seria essa divisão no caso da situação, tá? Da situação problema. Mas o importante é a gente destacar que é isso aqui, 95% do conteúdo está na resposta aos tópicos, tá? E aí vem a parte de gramática. A parte de gramática ela vai ser descontada da nota do conteúdo, a depender da quantidade de erros que você cometer. Então vamos pegar dois exemplos aqui só para a gente ver o impacto disso. Então imagine que a gente tem aqui dois candidatos, candidato 1 e o candidato 2. O candidato 1 cometeu 5 erros e o candidato 2 também cometeu 15 erros. Desculpa, os dois cometeram 15 erros, tá? Só que o candidato 1 escreveu 30 linhas, enquanto o candidato 2 respondeu 40 linhas. O candidato 2, então, ele utilizou todas as linhas disponíveis na redação, enquanto o candidato 1 escreveu 30, ou seja, deixou 10 linhas em branco. Só aplicando essa fórmula aqui, o candidato vai ver que o candidato 1 perdeu 3 pontos e o candidato 2, 2,5 pontos. Então, ó, tem aqui uma diferença de 0,75 pontos, tá? Que o candidato 2 ganha de vantagem do candidato 1 só por ter escrito mais linhas. O que isso quer dizer? Que quanto mais linhas você escreve, menor vai ser o impacto dos erros gramaticais, ou seja, menor vai ser o desconto por erro de gramática, tá? Então,
qual é a estratégia que a gente consegue extrair, né, somando aqui essas duas análises, tanto do conteúdo quanto da gramática. A estratégia é a seguinte, e anota aí, grava na sua mente, tem que levar isso para a prova. Seu foco, seu objetivo vai ser escrever um máximo de linhas. Então, na dissertação, você vai tentar chegar nas 40 linhas, e na situação problema, você também vai tentar chegar às 80 linhas. Esse é o objetivo. Por quê? Porque quanto mais linha você escreve, menor o impacto gramatical. E quanto mais linhas você escreve, mais conteúdo você traz. E esse, de longe, é a principal razão de você escrever o máximo de linhas. Quanto mais conteúdo você trouxer para a sua prova, maiores são as chances de você acertar o que está no padrão de resposta da banca. E se você acerta o padrão de resposta, ganha nota máxima nesse desenvolvimento do tema. Então é por isso. Né? Então tem algumas estratégias que é, por exemplo, escreve o máximo de linhas para descontar só por conta dos erros gramaticais. O que a pessoa faz? Aumenta a letra, faz a letra gigante, né, para poder usar as 40 linhas. Ótimo. Você vai ter um desconto menor de gramática. Show. Mas e o conteúdo? Né? O grande ganho é no conteúdo em si. E se a pessoa faz uma letra muito grande, ela não consegue trazer tanto conteúdo. Então, a estratégia é escrever mais linhas, utilizando uma letra de média para pequena, né, para conseguir trazer o máximo de conteúdo possível. Show? Então, essa é a estratégia que a gente consegue extrair desse espelho de correção para conseguir uma nota melhor nessas provas da banca Sebrasp. Agora vamos analisar as questões, tá? Eu vou trazer aqui uma questão de atualidade, né? Aqui uma questão de redação aplicada pela banca Sebrasp recentemente, no ano de 2023, né? Eu peguei aqui como modelo o que foi aplicado no MEC, e depois a gente vai ver uma outra questão no estilo situação-problema, né, como deve vir mais ou menos ali uma situação-problema, mas utilizando uma prova anterior aplicada no Bacen, tá? Vamos lá, onde é que eu extraí isso? Já anota aí também. Biblioteca de discursivas, tá? Biblioteca de discursivas, ferramenta do Você Concursado, um sistema só de questões discursivas, tem mais de 20 mil questões cadastradas, e lá você consegue filtrar questões da banca Sebrasp aplicadas anteriormente e até questões inéditas elaboradas aqui pela equipe do Você Concursado. A gente entrou lá e a gente vai ver o seguinte, tá? Que normalmente a prova é dividida em 3 partes, tá? Texto motivador, comando da questão e tópicos. Beleza? Então essa é a divisão. No texto motivador aqui, a gente tem normalmente o assunto, né? A banca meio que contextualiza o assunto para que o candidato não saia totalmente do zero, né? Ele possa entender em qual contexto que a banca está solicitando o tema, né? Apresentando o tema. Depois a gente tem no comando da questão que a banca pede para redigir um texto dissertativo, né? Sobre o tema. Então ela traz aqui o tema de forma expressa. Tá? Às vezes ela traz, às vezes ela não traz. É mais comum trazer, tá? Nessas provas de atualidade. E pede para escrever um texto dissertativo. Veja que ela não escreve expositivo, mas a gente pode inferir que é um texto expositivo. E vem com os tópicos. Então, tópico 1, tópico 2, tópico 3. É de praxe também da banca Sebrasp inserir a pontuação na frente de cada um dos tópicos. Essa questão valia 30 pontos, então ela dividiu aquela parte de desenvolvimento do tema, né, 28,5, dividiu ali por 3, deu 9,5 pontos para cada um dos tópicos. Nesse caso, todos os tópicos valem a mesma pontuação. Em alguns casos, a banca ela diferencia as pontuações. Tem tópico que vale mais, tópico que vale menos pontos. No final das contas, você pode analisar isso para montar a estratégia de distribuição de linhas, tá? Mas aqui é só para você ter a ideia de como que é normalmente a estrutura padrão. Então, onde que você tem que ficar mais atento? Como se trata de um texto expositivo, a banca ela vai avaliar a resposta aos tópicos. Lembra? 95% da nota está na resposta aos tópicos. Então, você vai ter que ler os tópicos e extrair, né, o que está sendo solicitado a fim de responder tudo que foi solicitado. Então, veja, por exemplo, a importância da opção pelo conceito de investimento em vez do de gasto em educação pública. Então, você vai ter que citar qual é a importância disso, tá? E aí você, nessa resposta, você deve fazer menção ao conceito de investimento, ao conceito de gasto, né? E relacionar isso à educação pública, tá? Então, não tenta responder de forma superficial. Pegue as palavrinhas-chave, ó, tá? Pegue as palavrinhas-chave e utilize todas essas palavras-chave na sua resposta, para que o examinador, ao pegar o seu texto, ler o seu parágrafo, ver que você de fato abordou tudo o que foi solicitado. Tá? E esse aqui é o primeiro passo. O que a banca está pedindo?
Tá nos tópicos. Leia com atenção. Extraiu o que a banca está pedindo, responda a tudo que foi solicitado, mesmo que você não saiba. E aí a gente tem técnica até para isso no nosso treinamento, eu vou falar um pouquinho mais lá no final. Mas tem que responder a tudo tudo que a banca pediu, beleza? Esse é o modelo da dissertação de 40 linhas. Agora, qual é o modelo da situação problema, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem o modelo da situação problema, entrei lá na Biblioteca Discursivos e peguei a prova aplicada pelo Sebrasp em 2013, tá? No concurso do Bacen, para analista do Banco Central. Veja que faz tempo pra caramba, hein? O Bacen faz um tempão que tá sem concurso, cara. Então aproveita, né? Você ficar ali no cadastro de reserva, a chance de ser chamado também é bem significativa. Então vale muito a pena se preparar mesmo, véio. Ó, a gente tem aqui a situação hipotética, a gente tem aqui o comando da questão e a gente tem aqui os tópicos, tá? Então veja que a principal diferença, tá, entre uma redação do tipo de atualidade, dissertação, e uma situação problema, é que na situação problema, em vez de trazer um texto motivador, a banca ela vai trazer uma situação hipotética para que você analise. E nessa situação vai ter, tambores, um problema. Simples assim. Por isso que chama situação problema. Então ela vai trazer uma situação com um problema que precisa ser analisado. E essa análise ela vai pedir nos tópicos. Não, nesse caso aqui ela fez assim, ó. Considere que na tentativa de democratizar o crédito, o governo brasileiro, para facilitar o acesso a essa modalidade de obtenção de recursos, né, cria um comitê interministerial. Então ele vai contar uma historinha, né, dentro daquele assunto, dentro daquelas matérias de conhecimento específico. Depois vai falar, ó, com base nessa situação hipotética ou com base nessa situação problema, redija um texto apresentando a análise para definir a viabilidade e cumprimento da exigência de aplicação de depósito à vista em operação de crédito. Então aqui, apresentando a análise, é o que a gente chama aqui de tese, é o objetivo do texto, né, ou tema aqui, tema-tese, né, é o objetivo do texto, tá? O assunto tá aqui, e você vai perceber que eu estou usando essas palavrinhas-chave aqui, porque essa palavrinha-chave, assunto, tema, tese, você vai utilizar para poder montar a estrutura do seu texto, né? Caso você venha fazer um parágrafo de introdução ou conclusão, tá? E aí vem os tópicos. Então a banca traz aqui 3 tópicos, tá? Então no tópico 1, ó, finalidades da captação em depósitos à vista, microcrédito e suas principais características, exigibilidade de aplicação de depósito à vista e operações de crédito para a população de baixa renda e para microempreendedores, tá? Então ela traz os tópicos pedindo para o candidato abordar isso. Só que ele tem que abordar isso com base na situação apresentada, né? Então você não vai responder de forma totalmente descontextualizada, porque existe uma situação que precisa ser analisada. Então, você traz os conceitos e aplica aqueles conceitos na situação problema, tá? Então perceba, ó, primeiro, a estrutura dos enunciados são muito parecidas. O que diferencia é que em uma vai trazer um texto motivador e na outra vai trazer uma situação problema, uma situação hipotética. Veja que a banca ela vai trazer os tópicos, né? Então, os tópicos é o mais relevante. É o mais relevante para as duas provas, tanto para a redação quanto para a situação problema, tá? Os tópicos normalmente vêm com a pontuação na frente. Nesse caso aqui, veja que a pontuação já foi diferente. Ó. O tópico 3 valia mais pontos que o tópico 1. Então, quando eu for abordar o tópico 3, né, eu vou tentar direcionar um pouco mais de linhas para esse tópico para poder desenvolver mais, porque ele vale mais pontos. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada também na banca Sebrasp. Agora, em suma, tá? Em suma, e aí é para você ficar mais tranquilo, a técnica que você utiliza para poder responder a redação de atualidade e a situação problema é muito parecida. Por quê? Porque o objetivo é responder aos tópicos. E a resposta aos tópicos está onde? Nos parágrafos de desenvolvimento. Então, sua estratégia é saber montar o parágrafo de desenvolvimento para responder aos tópicos. Beleza? Tem uma diferença bem sutil que eu vou te passar aqui agora, mas antes vamos entender a estrutura do texto, tá? Como que a gente vai distribuir as linhas, como que a gente vai organizar o nosso texto. A gente viu que nas duas questões a banca traz 3 tópicos. Então, em regra, é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, tá? Qual é a estrutura de um texto dissertativo? Essa daqui é a regra, né? É introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Normalmente, para a banca Sebrasp, a gente utiliza poucas linhas aqui, tá? Então, poucas linhas na introdução, poucas linhas na conclusão.
Por quê? Porque a gente vai direcionar mais linhas para a resposta aos tópicos, para os parágrafos de desenvolvimento. Então, numa questão de 40 linhas ou numa questão de 80 linhas, a gente vai tentar gastar o máximo de linhas na resposta aos tópicos. E você pode utilizar, inclusive, outras estratégias, que é só fazer o parágrafo de introdução e usar todas as outras linhas para o desenvolvimento, ou até uma estratégia bem mais arrojada, que é utilizar todas as linhas para responder aos tópicos. Então você nem faz introdução, nem faz conclusão, usa as 40 linhas ou usa as 80 linhas para responder ao que foi solicitado. Ah, Bruno, mas eu não vou perder ponto? A gente viu lá nos critérios de correção que não há um critério específico para introdução e conclusão. Então a banca ela não vai penalizar o candidato por não ter introdução e conclusão. Em contrapartida, ela vai penalizar o candidato por não ter trazido a resposta aos tópicos. Então é por isso que muitas vezes o candidato utiliza essa estrutura e ele gabarita a discursiva da banca Sebrasp, né, mesmo sem um parágrafo de introdução e conclusão. Logicamente, são questões com bastante linhas, né, então dá para a gente trazer um parágrafo de introdução e conclusão ou apenas um parágrafo de introdução, mas é importante que, se você for trazer introdução e conclusão, que esses parágrafos não sejam grandes, ou seja, não ocupe muito espaço, porque você pode acabar prejudicando a resposta aos tópicos, tá? Então essa seria a estratégia. Aí você vai me perguntar assim, Bruno, a banca sempre traz 3 tópicos? Não. O enunciado pode vir com 2, com 3, com 4, com 5, ou talvez 6 tópicos, tá? Então essa quantidade de tópicos pode variar. Beleza. Bruno, a banca pediu 3 tópicos. Na questão de 80 linhas, se eu fizer só 3 parágrafos de desenvolvimento e utilizar todas as linhas, os parágrafos vão ficar com muitas linhas, vão ficar com mais de 20 linhas. Tem problema? Não tem problema. É isso mesmo. Você talvez tenha ouvido na escola, não pode fazer parágrafos muito longos. No caso da Banca Sebrasp, não tem problema. Você pode fazer parágrafo de 20 linhas. Tá? Não tem nada que vai te penalizar por isso. É importante, no entanto, que esses parágrafos sejam bem organizados, bem estruturados, para que o examinador consiga encontrar as informações que ele pediu, né, de forma clara, bem direta. Então, dá para fazer parágrafos longos, não tem problema. Agora, Bruno, mas eu não gosto de escrever parágrafos longos, eu gosto de escrever parágrafos menores. Posso dividir? Se você divide um tópico em 2 parágrafos, né, numa situação problema, por exemplo, você pode até fazer. Pode, não tem problema. Você não vai ser penalizado por dividir. Só que é importante que você deixe bem claro no início desses 2 parágrafos de desenvolvimento que você está respondendo ao mesmo tópico. Tá? Então, no tópico, quando você for escrever o tópico frasal, você vai fazer menção ao tópico do enunciado, né? Menção assim, no que se refere a isso, isso e isso, que está lá no tópico 1, né? Aí você vai vir fazer um outro parágrafo, ainda no que se refere a isso, tá? Então você tem que deixar claro para o examinador que aquilo ainda é a resposta do tópico que ele pediu. Porque senão ele vai achar que a resposta está incompleta e já tira ponto ali mesmo. Tá? A ideia de fazer um parágrafo para cada tópico é porque facilita na hora da correção do examinador. Ele sabe que a resposta está dividida ali. E eu particularmente acredito que na situação problema ele vai pedir 4, 5 tópicos. Ele vai pedir mais informações, não vai ser só 3 tópicos. Mas, como ele já fez em 2013, pode repetir aqui. Então, feijão com arroz é um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Pode fazer introdução ou não. Pode fazer conclusão ou não. Eu gosto desse modelo intermediário para questões com muitas linhas. Então você traz uma pequena introdução e depois usa todas as linhas para responder aos tópicos, sendo que no último tópico eu uso uma estratégia aqui para poder ficar parecendo um parágrafo de conclusão, que é utilizar um elemento coesivo conclusivo. Por fim, aí respondo o último tópico, mas fica ali o elemento conclusivo para dizer que eu finalizei o meu texto. Na pior das hipóteses, eu posso depois no recurso dizer que aquilo ali é uma conclusão. Tá? Mas dificilmente a banca vai tirar ponto por conta disso, beleza? Então essa é a estrutura que você vai levar para o dia do seu concurso. Agora, qual a estratégia, então, para chegar bem preparado nesse concurso do Bacen? Tá? Então, primeiro vai ser aprender a técnica discursiva. E aqui eu vou destacar 3 aspectos da técnica que você precisa aprender. Tá? Primeiro é as regras de apresentação, para causar uma boa impressão logo de cara para o examinador. Então aqui você vai ver como que faz rasura, né? Como que rasura? Qual é o tamanho ideal de letra? Como que você cita leis,
artigos na sua redação, como usa siglas na redação. Então, aqui algumas regrinhas bem práticas de como você vai seguir essas regras para fins da banca Sebrasp, beleza? No segundo ponto, chave, basilar dessa preparação, vai estar aqui o parágrafo de desenvolvimento. Tá? Você vai aprender a fazer esse parágrafo de desenvolvimento. E você vai ver que existem várias estruturas de parágrafo de desenvolvimento. Para a situação problema, há uma estrutura que se aplica melhor. Lógico, você pode usar as outras? Pode. Mas uma que se aplica melhor. Que ela é assim, ó, ela tem lá o tópico frasal, beleza? E aí você tem o argumento principal, que é a resposta ao que foi solicitado mesmo. Só que no caso da situação problema, você vai dividir esse argumento principal em duas partes. É a que a gente chama de regra e é o que a gente chama de caso concreto, tá? E por fim a gente vai trazer um fechamento, beleza? Então normalmente a gente divide nessas três partes, sendo que esse argumento principal é dividido em regra e caso concreto. Qual é a lógica disso aqui? Na parte do argumento principal, que é onde você está trazendo o conteúdo para responder o tópico, você vai dividir primeiro em regra, ou seja, o que a norma diz, e depois você vai pegar e aplicar essa norma na situação problema, para mostrar que há um problema, ou que há uma irregularidade, ou que há uma regularidade, tá? Então você vai primeiro mostrar a regra e depois você analisa a situação. Tá? Então, normalmente é esse parágrafo aqui que você vai mais utilizar na situação problema. Logicamente, os outros parágrafos também cabem a depender da forma que foi solicitado as informações, mas essa é a estrutura. Então, esse é o segundo ponto basilar. Aprender a fazer um bom parágrafo de desenvolvimento. Lógico que você vai ver aqui também alguns elementos de coesão, vai ver também como fazer um de introdução e de conclusão, porque também cai na sua prova, mas, né, o essencial, como a gente disse, é o parágrafo de desenvolvimento. E, por fim, a técnica do rascunho eficiente, tá? Vai ser um período para fazer as provas discursivas, mas são provas discursivas longas. Se você for fazer o rascunho tradicional, que é escrever a redação inteira para depois passar limpo na folha definitiva, lembrando que não pode levar lápis nem borracha, né? Então não dá para você fazer a lápis e passar por cima depois, você vai ter que escrever de fato duas redações, pode acabar não dando tempo. Então, para isso, existe a técnica do rascunho eficiente, que é justamente para você otimizar esse processo e conseguir focar, né, na parte que é mais importante, que é selecionar os argumentos para inserir no seu texto, e depois fazer isso com calma, né, sem correria, para garantir a boa legibilidade do seu texto, tá? Então, essa seria a parte de técnica. Dentro dessa parte técnica ainda, que eu esqueci de falar, na aula sobre o desenvolvimento, parágrafo de desenvolvimento, tem uma técnica que é justamente a técnica de chute, que é para aquelas situações em que, poxa, caiu um tópico aqui que eu não lembro, eu não sei, não estudei. Vou deixar em branco? Se eu deixar em branco é zero. Não, então vamos escrever, vamos chutar. Na pior das hipóteses eu tiro zero, que é o mesmo que eu já tiraria. Mas, pelo menos aqui eu tenho a possibilidade de conseguir algumas pontuações, de conseguir algum ponto. Qualquer coisa que eu conseguir extrair de um tópico que eu não sei é lucro. Então tem uma técnica que a gente ensina no curso justamente para você conseguir garantir esses pontinhos a mais, que pode fazer, inclusive, toda a diferença na sua classificação. Viu essa parte de teoria aqui rapidamente, sei lá, 3 semanas, 2 horas por dia você fecha, 2 horas, 3 semanas, 2 horas por semana. Então, na verdade, são 6 horas, né? 6 horas você meio que já consegue fechar isso aí, utilizando o acelerador lá dos vídeos, enfim, você fecha isso aí e já pode começar a praticar, tá? E aí vem para a segunda etapa, que é justamente essa, né? Praticar, e aí a gente sugere aqui no mínimo 3 discursivas, tá? E aí eu vou fazer, o modelo seria o seguinte, primeiro você faz a dissertação, tá? Que é de 40 linhas, manda para correção e recebe um feedback, beleza? Nesse feedback vai ter algumas aplicações da técnica que a gente vai sugerir melhoria. Então, com base nesses pontos de melhoria, você vai fazer a próxima redação. Só que dessa vez você vai fazer a situação problema, de 80 linhas, beleza? Então, pegou os pontos de melhoria, faz uma situação problema. Manda para correção, vai receber um feedback, beleza? Com base nesse outro feedback, você vai saber qual das duas você teve mais dificuldade, né? Se foi na dissertação ou na situação problema. Com base nessa dificuldade, aí você vai fazer mais uma, ou pode ser a dissertação, ou pode ser a situação problema, mandar para correção e receber um outro feedback, tá? Então, no mínimo, né? No mínimo, eu tô falando aqui no mínimo, você vai fazer essas 3 redações para poder receber esses 3 feedbacks. Com base nesses 3 feedbacks, você pode melhorar e vai chegar bem mais preparado ali no dia do concurso. Agora, logicamente, quanto mais redações você fizer até o dia da prova, melhor, né? Primeiro,
você vai ter acesso a mais temas, então a chance de você treinar um tema que vai vir lá no concurso aumenta, né? Cara, não tem preço chegar no dia da prova, caramba, eu já treinei esse tema, né? Eu já fiz uma discursiva sobre isso, facilita muito, te deixa muito mais tranquilo, mas logicamente você vai aprimorando a técnica, né? E principalmente treinando a musculatura, porque escrever 120 linhas, né? Em uma tarde, para quem não está acostumado a escrever, você vai ver que a mão dói, sua, enfim, é horrível. Se você não praticar antes, vai acontecer com você. Mas se você praticar antes, você vai ver que vai tirar de letra também, bem tranquilo. Beleza, então essa é a estratégia para você chegar bem preparado a fim de gabaritar essa discursiva. Se você não é aluno do Você Concursado, sugiro que você dê uma olhada lá no nosso treinamento, tá? Ele é dividido nessas bases. Então, é aprender a técnica discursiva, que é bem sucinta e objetiva. Depois, temas para poder praticar. Então, a gente vai selecionar temas tanto para redação de atualidade, quanto os temas de conhecimento específico para a situação problema. Então, vai estar disponível lá para você. Quem vai elaborar esses temas? Professores da área, professores que estão acostumados a lidar com aquelas matérias. Inclusive, para esse concurso, a gente tem 2 professores do Banco Central, né, auxiliando na elaboração desses temas específicos para os cargos, tanto de economia e finanças, quanto para a de TI. Então, assim, você vai estudar de forma direcionada com temas de qualidade. Tá? O curso oferece correções individualizadas, e aí vai depender do seu plano, mas sempre as correções são no modelo da Banca Sebrasp. Você vai ver o espelhinho lá bonitinho, que é o mesmo que a banca utiliza, e as propostas de resolução dos temas. Então, disponibilizamos os temas para poder praticar, você vai ter acesso ao padrão, né? Então, o que era esperado para poder responder aquilo de forma completa, e a resolução utilizando a técnica do curso. Então, a gente vai pegar aqueles temas, resolver utilizando a técnica para você ver aquela teoria sendo aplicada no tema que você escolheu para poder praticar. Todos esses temas, eles ficam disponíveis na área do aluno, então mesmo que você não mande para correção, você tem acesso a esses temas, e aí você pode só ler ali. Tem muito candidato que lê todos ali antes do dia da prova, só para poder ficar com aqueles temas fresco ali na memória, né? E às vezes, quando aquele tema cai no dia do concurso, ele fica super feliz, manda mensagem no outro dia e tal. Então, essa seria a técnica e a estrutura para você chegar bem preparado para o concurso do Bacen. Se você não é aluno ainda, o curso está disponível a um preço acessível, é só acessar os links aqui embaixo. E se tiver alguma dúvida, está aqui o nosso Instagram, @prof.brunomarques, @vocêconcursado, ou o nosso canal na Academia Discursivas do Telegram. Forte abraço e, se Deus quiser, a gente se vê aí na próxima aula.